Sai. Boa noite a todos. Eu sou o Yuri, sou CEO da Britec. Gostaria de dar as boas-vindas a mais um Britec Talks. Hoje a gente tem como convidado o Luiz Fernando Marcondes, conhecido no mercado como FEFO. Ele atua há muito tempo, há muitos anos, como planejador financeiro, ou melhor dizendo, planejador patrimonial, como ele prefere ser chamado. Agora, antes da gente entrar na pauta, deixa eu passar algumas dicas, caso vocês estejam participando pela primeira vez nesse webinar da Britec. Caso vocês estejam na versão desktop, se você achar que a tela está um pouco pequena e preferir ampliar a apresentação, é só clicar no ícone indicado e a tela será ampliada. Quando você quiser interagir, é só fazer comentários ou perguntas clicando no botão indicado. Assim a gente pode acompanhar e, no momento adequado, a gente encaminha as suas questões ao apresentador. Caso você esteja usando a versão celular, a interface é um pouco diferente, mas é o mesmo conceito. Se você achar que a tela está pequena, você pode ampliar. E se você quiser interagir, é só fazer perguntas e clicar no botão indicado. Tá bom? Seguindo a pauta aí que a gente encaminhou no convite, que vocês receberam, hoje a nossa agenda é o FEFO falando sobre preservação do poder de compra. Ao final, a gente abre para uma sessão de perguntas e respostas, em torno de 10 minutos. E o convite para o próximo Britec Talks, na verdade, a gente já tem 2 Britec Talks agendados aí, a gente explica isso no finalzinho do evento. Para quem está aqui pela primeira vez, esse aqui é um novo canal de comunicação que a gente começou no início desse ano, trazendo novidades, conteúdos interessantes para o mercado de gestão de investimentos. Nestes eventos, a gente traz novidades sobre as soluções, convidamos participantes de mercado para falar sobre tendências ou mudanças que podem gerar impacto no ambiente de negócios em que a gente está inserido aí no ecossistema de investimentos. São eventos que devem ter duração de 30 a 40 minutos, e isso é o que a gente chama do Britec Talks. Agora que a agenda foi apresentada e as dicas foram passadas, eu queria passar a palavra então ao FEFO, que vai falar sobre a retomada do poder de compra. FEFO, seja bem-vindo ao nosso evento. Boa noite a todos. Obrigado, Yuri, obrigado, Britec, pela oportunidade. Falando um pouco do FEFO, de onde eu vim, acho que me apresentando um pouquinho, eu estou no mercado faz um bom tempo, já desde 87, trabalhei em tesouraria, Banco BCN, BCN Asset, Bradesco Asset. Em 2003 eu saí para montar um Wealth Management, um Family Office, a gente não sabia direito o que era. Estudamos muito, então desde 2003 eu lido com pessoa física na parte de Wealth Management, Family Office, Multifamily Office, tá? Quando o Yuri falou no início que eu falo que eu faço planejamento patrimonial diferente de planejamento financeiro, é porque, para a gente, a parte de planejamento financeiro é uma etapa do planejamento patrimonial, uma coisa um pouco mais ampla, tá? Eu não consigo fazer planejamento financeiro sem fazer um planejamento patrimonial amplo. Falando um pouco sobre o tema, que para muitos pode parecer uma coisa trivial, proteção de poder de compra. Para a gente, eu tive que aprender um pouco a sair da caixa e ver de uma outra maneira, e é isso que eu queria tentar passar para vocês, olhar a preservação do poder de compra de um outro ângulo, tá? Para uma outra ótica. Falando um pouco de planejamento patrimonial, quando a gente fala que abrange tudo, um bom planejamento patrimonial, ele tem que ter um bom planejamento financeiro, um bom planejamento imobiliário, da parte imobilizada do patrimônio, um bom planejamento familiar, tá? Falando da principal função de um planejamento patrimonial, eu vejo 2 coisas muito importantes.
é construir o patrimônio, é criar patrimônio. Muitas vezes a gente já tem patrimônio, mas eu preciso aumentar, eu preciso, inclusive, preservar o meu patrimônio. E o que é preservar? Preservar é não perder. Então, não perder o quê? Não perder patrimônio e, principalmente, não perder o poder de compra do patrimônio, ou seja, rentabilizar acima da inflação. Então, focando no que a gente se programou a falar aqui hoje, que é sobre rentabilizar acima da inflação, a gente pode falar que, nos últimos anos, o Brasil, um juro real sempre foi muito grande, um juro real médio acima de 10%, uma inflação média de 5%, ou seja, preservar poder de compra sempre foi uma coisa relativamente simples, sem correr muito risco, dado o nosso juro. Apesar de eu discordar, eu vou falar isso para vocês mais tarde. Vamos considerar um exemplo hoje, com a queda de juros, de uma valorização bruta de 6,5%, que vai dar um líquido aí próximo de 5% ao ano. Então, o primeiro ponto já é isso. Preservar poder de compra é rentabilidade líquida e não bruta. Vamos considerar um ganho líquido do patrimônio financeiro de 5% ao ano. Uma inflação média de 3,5%, então a gente vai ter um juro real aí na base de 1,45 aproximadamente, anualizado. Vamos considerar que as minhas receitas subam na mesma proporção que as minhas despesas. Então, num patrimônio onde o orçamento seja de construção, ou seja, a pessoa ganha mais do que gasta, num exemplo aqui que a gente ganhe 130 moedas e gaste 100 moedas por mês, ou seja, a gente guarda 30 moedas por mês. Além disso, a gente ainda tem um acúmulo de patrimônio, porque eu estou rentabilizando esse patrimônio acima da inflação, tá certo? Então, eu tenho um acúmulo de patrimônio aqui no final de 10 anos, de praticamente 500 mil. Então, vamos considerar um patrimônio de 1 milhão no início. Eu termino 10 anos com 1,5 milhão real. Isso seria muito interessante, mas, particularmente eu, sempre tive uma pergunta de meus clientes, inclusive minha. E eu acredito que muitos de vocês se perguntam a mesma coisa ou recebem esse questionamento de alguns clientes. Poxa, por que se minhas despesas e minhas receitas elas sobem, e mesmo aumentando isso acima da minha inflação, e mesmo rentabilizando meu patrimônio acima da inflação, por que a gente tem a sensação de estar mais pobre? Tá? Isso me fez refletir muito, porque eu também não consegui entender, não consegui explicar isso para o meu cliente. Não, mas a gente está ganhando acima da inflação, a gente está rentabilizando acima, mas, poxa, eu me sinto mais pobre, isso é fato. Na mídia a gente vê isso, então, como eu falei no início, saindo um pouco da caixa e voltando de novo, para tentar olhar isso de uma outra perspectiva, eu vou para um exemplo de fundo de endowment. Fundo de endowment é uma coisa que me fez responder várias perguntas, não só essa. Mas vamos falando dessa. Muito pouca gente fala de fundo de endowment. Hoje eu escuto um pouquinho mais disso, mas lá em 2003, 2010 eu nunca tinha escutado. Fundo de endowment foram veículos criados para que as entidades filantrópicas e as universidades, principalmente, conseguissem complementar as suas atividades ou sustentar as suas atividades, desculpa, a partir dos recursos gerados pelo próprio patrimônio, pelo próprio endowment, preservando o poder de compra do mesmo. Ou seja, vamos supor que Bill Gates doa 100 milhões de dólares para a Yale, Bill Gates quer que esses 100 milhões de dólares continue comprando ad eterno esses 100 milhões de dólares, que não seja consumido este valor, e com que o valor que o gestor ganhe acima da inflação da universidade, eles consigam complementar ou até sustentar as despesas. Tá? Trazendo isso para a nossa vida real aqui, para a vida dos meus clientes, aquela parte que a gente falava lá de
rentabilizar acima da inflação, de preservar patrimônio, vira o quê? Para preservar o patrimônio, eu tenho que manter o poder de compra do patrimônio. Para isso, eu preciso valorizar o meu patrimônio acima do que sobem as despesas recorrentes, mantendo o mesmo padrão de vida. Tá? Isso parece uma coisa simples, isso parece uma coisa que é só aplicar acima do que sobe o IPCA, mas vamos começar vendo o que é despesas recorrentes. O que são despesas recorrentes? Para a gente, despesas recorrentes é o indispensável para que eu possa manter o mesmo padrão de vida desejado. O que acontece todos os anos? Que os custos do dia a dia previsíveis, então, escola, plano de saúde, supermercado, que eu possa manter meu padrão de vida. E eu vou dividir entre, para fluxo de caixa, tudo que for uma alteração de padrão de vida. Ou seja, vamos dividir as despesas em duas: recorrentes e despesas que são mudanças, alterações de padrão de vida. Então, isso falado, variação das despesas recorrentes nada mais é do que o quanto que você precisa hoje para comprar os mesmos bens e serviços que eu comprava no ano passado, há 2 anos, há 10 anos atrás, tá? Para manter o mesmo padrão de vida desejado. Mudança de padrão de vida, para mim, não é variação de despesa, tá? É alteração de padrão de vida. Dito isso, vamos voltar àquela nossa pergunta. Por que que, se eu valorizo o meu patrimônio a IPCA mais 1,5%, por que que eu não estou... Por que que eu estou me sentindo mais pobre? Por que que a impressão que eu tenho é que eu estou perdendo o padrão de vida? Se preservar padrão de vida e ganhar acima do IPCA, isso seria fácil. Isso já estaria feito. Agora, a variação do IPCA é igual à variação das minhas despesas recorrentes? Vamos considerar ali, quando a gente falou de variação de despesas recorrentes, a variação do plano de saúde, da escola. Bom, no meu caso, meu plano de saúde subiu 18%. O IPCA foi de 3,64%. A escola do meu filho subiu 15%. Quanto subiu a gasolina? Ou seja, o quanto que pesou na variação das minhas despesas recorrentes a manutenção do mesmo padrão de vida. Isso não foi igual ao IPCA. Ou seja, a variação das despesas recorrentes eu chamo de inflação pessoal. Então, logo, preservar o poder de compra do meu patrimônio, eu tenho que ganhar acima da minha inflação pessoal. Eu tenho que ganhar acima do que subir as minhas despesas recorrentes. Tá? Essa variação no curto prazo, essa diferença no curto e no médio prazo, ela pode parecer imperceptível, mas é exatamente o que explica o fato de eu remunerar acima do IPCA, só que no longo prazo eu tenho a sensação de ficar mais pobre. E não é sensação, na realidade você está ficando mais pobre mesmo. Então, essa diferença no longo prazo, ela tem 2 grandes impactos que eu costumo falar. Um, na construção do meu patrimônio, e o 2, na preservação do poder de compra dele. Vamos explicar o porquê. Vamos voltar naquele nosso exemplo, onde as minhas despesas e minhas receitas sobem na mesma proporção. Se isso for verdade, chegou no final, eu estou poupando a mesma coisa, tá certo? Já que as minhas receitas e minhas despesas estão subindo a mesma coisa. Então, vamos considerar que minhas receitas sobem 3,5% igual ao IPCA, e as minhas despesas também sobem 3,5% igual ao IPCA, já que a minha inflação é igual. Tá? Se eu tinha 130 de receita, daqui a 10 anos eu vou ter 177. Se as minhas despesas, se eu precisava de 100 moedas para bancar as minhas despesas recorrentes, eu vou precisar de 136. Então, o meu acúmulo de poupança sempre vai ser o mesmo. Tá certo? Porém, a partir do momento que a gente
falou que as nossas despesas sobem numa outra proporção, vamos manter as minhas despesas, receitas subindo os 3,5% do IPCA, que basicamente é reajuste salarial, é reajuste que a gente faz, que muitos clientes fazem nas receitas. Só que, a partir do momento que minhas despesas estão subindo mais, vou ser bonzinho, 8,5%, os meus 130 vão valer 177, porém, as minhas 100 moedas que eu preciso hoje, eu vou precisar de 208 moedas para comprar as mesmas coisas, sem mudar de padrão de vida. Ou seja, o meu acúmulo de despesas, de receitas, meu acúmulo de patrimônio começa a cair. Então, na realidade, no final do dia, lá na frente, eu não vou estar acumulando patrimônio, eu vou estar consumindo patrimônio. O segundo grande impacto no médio e longo prazo é na preservação do poder de compra do próprio patrimônio. Vamos supor um patrimônio de 1 milhão, rentabilizando naquele mesmo esquema, 5% ao ano, acima da inflação, ou seja, um juro real de 1,45. No final de 10 anos, eu acumulei real, acima da inflação, 150 mil. Isso é real? Não. Por quê? Lembra que a gente falou que as minhas despesas não sobem no mesmo patamar do que IPCA? Então, se a remuneração do meu patrimônio continuar sendo 5% líquido e minhas despesas recorrentes subirem a 8,5%, na realidade, eu acho que eu estou acumulando patrimônio e no final do dia eu estou perdendo 3,20% ao ano. Isso, no final de 10 anos, faz com que o meu patrimônio de 1 milhão consiga comprar só 720 mil. Então, só falando para vocês o efeito devastador de a gente achar que o nosso patrimônio está sendo preservado, ele é devastador. Se eu coloquei aqui 10%, eu coloquei uma inflação de 8,5%. Na realidade, tem casos, se a gente for contar, se meu plano de saúde subiu 20% e minha escola subiu 18%, minha inflação não foi de 8,5%, foi de 12%, 10%. Ou seja, quanto maior essa diferença, mais impactante é. E quanto mais longo prazo, mais impactante. Então, duas coisas são principais. A gente não pode pensar em preservação de poder de compra olhando num ano só. Eu tenho que olhar isso no longo prazo. E 2, o juro nunca foi alto. Eu falo uma coisa que é muito... gera uma discussão muito grande, mas o juro real que a gente fala que foi de 5% ao ano, a partir do momento que sua inflação foi igual ao IPCA, legal, isso é verdade, mas a partir do momento que, na época que a inflação era de 5%, 7%, a minha inflação pessoal era de 15%, o juro real foi negativo. Então, na realidade, por isso que a gente sempre achou que a gente estava acumulando patrimônio e preservando o patrimônio, o poder de compra do patrimônio, e na realidade não. Então, como é que eu tenho que resolver isso? E volto aos fundos de endowment. Para preservar poder de compra, eu tenho que remunerar o meu patrimônio acima do que sobe as minhas despesas recorrentes. Ou seja, eu sempre fui obrigado a buscar retornos mais altos. E sempre fui obrigado a pensar no longo prazo. Porém, para conseguir fazer isso, eu tenho que suprir minhas demandas de curto prazo. Tá? Eu tenho que ter previsibilidade de retorno e tenho que ter liquidez. Ou seja, aceitar retornos baixos e no curto prazo. Isso, não sou nem eu que descobri, tá? Se a gente pegar o David Swensen, que para mim é um grande estudo, me embaso muito neles, que é diretor de investimentos de Yale, ele até fala que isso é um grande conflito. Como é que eu posso buscar retorno alto se eu preciso de sustentar meu fluxo de caixa? Tá? Isso a gente gera uma nova discussão para um novo Britec Talks também, mas eu não vou entrar no detalhe aqui agora. Mas o mais importante, que é o que a gente está falando aqui agora,
é que eu preciso sair da caixa, olhar de uma outra maneira. O que é preservar poder de compra? Por isso que eu falei no início, parece uma coisa trivial e não é. Tá? Fui obrigado a sair, olhar friamente e falar, não estou preservando o poder de compra do meu cliente. É isso que eu queria jogar para vocês. Tá? Alguma pergunta? Ok, Fê. Agradeço pela sua apresentação, bem didática, onde a gente aprendeu aí o conceito do que você chama de inflação pessoal e o impacto desse negócio ao longo do tempo no poder de compra, né? Vamos então às perguntas. Pessoal da mediação já compilou algumas perguntas. Já tenho aqui, Yuri. Obrigado, Puccini. Vou passar algumas perguntas aqui que eu fui recebendo durante a apresentação aí do Fefo. E aí, Fefo, a bola vai contigo aí, e que precisar de ajuda aqui de slide e tudo mais, vai me pedindo, tá bom? Okay. A primeira pergunta é, qual é a metodologia de cálculo da inflação pessoal? Bom, volta a ler a apresentação, por favor. Tá aí. Isso foi uma coisa que eu apanhei muito, errei muito, tá? Mas, vendo o conceito que a gente diz de inflação pessoal é o quanto variam as minhas despesas recorrentes. Então, eu não vou calcular qual é a cesta de despesas. Não me importa a cesta de despesas, não me importa o quanto que subiu o plano de saúde, o quanto que subiu isso, o quanto que subiu aquilo. O que me importa é o seguinte, se hoje eu preciso de 100 moedas para sustentar o meu padrão de vida atual, lá na frente eu precisar de 110, 120 moedas para manter o mesmo padrão de vida, isso, um dividido pelo outro, é a minha inflação pessoal. Eu não vou entrar no detalhe dos pequenos números, do quanto que foi quanto que eu gastei a mais em saúde, quanto que eu gastei mais em moradia. O que importa é a somatória total, despesas recorrentes, mantendo o mesmo padrão de vida. Se eu tive alguma outra despesa que mudou, sem ser para manter o mesmo padrão de vida, ou seja, eu coloquei meu filho na escola. Essa despesa não existia, o meu padrão de vida era um. A partir do momento que eu coloquei meu filho na escola, eu mudei de padrão de vida. Isso não é inflação, mas dali para frente, aquilo vai começar a impactar na minha inflação. Tá? Então, o conceito de inflação pessoal, ou seja, o que eu tenho que proteger o meu patrimônio, assim como os fundos de endowment querem preservar o poder de compra, tá? Para preservar o poder de compra do endowment, a entidade só pode consumir o quanto que o gestor ganhou a mais do que subir as despesas do endowment. A mesma coisa para mim. Inflação pessoal é o quanto subir as minhas despesas. Ok? Legal. Puccini, mais alguma pergunta? Legal, temos mais algumas sim. Tá? Eu vou ver se eu consigo juntar mais de uma para facilitar aí as tuas respostas. Bom, primeiro, qual é a diferença entre despesas recorrentes e fluxo de caixa? Não é a mesma coisa? E outra é, por que não considerar o bônus como uma receita recorrente? Bom, voltando ao conceito, tá? A partir do momento que eu tenho despesas, eu vou dividir minhas despesas em duas, em recorrentes e fluxo de caixa. As despesas que eu vou considerar na minha inflação pessoal são as despesas recorrentes. Então, o conceito de despesa recorrente é o quanto que eu preciso, o que é indispensável para manter o mesmo padrão de vida. O que acontece todo ano, ou seja, se eu tenho um filho na escola,
o quanto eu estou gastando a mais na escola, isso impacta na minha inflação. Se eu tenho um plano de saúde, o quanto eu gasto a mais é impactante na minha despesas recorrentes. Agora, se eu fiz um gasto, por exemplo, eu comprei um imóvel que não era meu padrão de vida, e esse imóvel começou a me gerar... Eu comprei uma casa na praia. Eu mudei de padrão de vida. Ou comecei a alugar uma casa na praia. Isso não era o meu padrão de vida anterior. Então, essa despesa, ela não é recorrente, ela virou um fluxo de caixa, ela virou uma alteração no padrão de vida. Dali para frente, ela vira despesa recorrente, mas ela não pode impactar na minha inflação pessoal. Tá? Por exemplo, você é jovem, você não tem filho, você teve um filho, não é que você teve inflação, você mudou de padrão de vida. Agora, a partir dali, aquelas despesas com seu filho viraram despesas recorrentes. Tá? E a segunda, por que bônus não é uma receita, ou considerando o mesmo conceito de despesa para receitas recorrentes? Eu gosto de usar o exemplo do bônus para mostrar que é uma coisa que não é previsível. Ela pode não acontecer, tá? E eu não posso contar com ela para manter meu padrão de vida. Posso. Por quê? Porque ele pode não acontecer. O bônus pode ser 0 ou 100. Então, ele não é uma coisa que vai acontecer todos os anos. Ele vai acontecer, mas ele pode ser 0. Então, eu não posso considerar com ele. Não posso contar com ele. Tá certo? Entendi. Ficou bem claro aqui. Temos mais uma pergunta. Então, na prática, seus clientes compreendem isso e buscam também contornar sua inflação pessoal através de uma readaptação do estilo de vida para sustentar a estratégia de aumento de patrimônio? Vamos lá. Quando a gente fala de planejamento patrimonial, é uma coisa muito mais abrangente. Isso é um bom exemplo. Você pode estar tentando melhorar o seu padrão, melhorar o seu fluxo de caixa, mexendo no seu padrão de vida. Ok? Mas isso não mexe na sua inflação pessoal. Você cair de padrão de vida não necessariamente quer dizer que você vai diminuir a sua inflação. Você vai diminuir as suas despesas, você pode melhorar a sua relação receita-despesa, mas, vamos supor, eu tenho uma receita de 100, uma despesa de 100. O fato de eu diminuir as minhas despesas para 80 quer dizer que eu vou gerar um acúmulo de poupança. Porém, se as minhas receitas subirem, minhas receitas recorrentes subirem em uma proporção diferente das minhas despesas recorrentes, que é o que acontece todo ano, é o outro impacto. Você não está preservando o poder de compra das suas receitas. Por quê? Minha receita sobe 3,5 e perde 8,5. Então, na realidade, o que acontece? E é o que acontece com muita gente. Eu ganho 100, gasto 80. Quando chega aqui, eu descobri que eu estou ganhando menos do que eu gasto. Aí você vai lá e cai padrão de vida. Tá certo? Como essa relação ela é diferente, depois de 5 anos, você voltou a ganhar menos do que você ganha, do que você gasta. Então, a parte de tentar consertar isso através de queda de padrão de vida, ela fere outro grande conceito de planejamento patrimonial. Tá? Que o conceito de planejamento patrimonial é preservar o poder de compra, mantendo o meu padrão de vida. Para que eu vou ter, se para preservar o meu poder de compra, eu vou ter que cair meu padrão de vida? Pô, não é um conceito de planejamento. Eu vou estar vivendo, eu vou estar sempre mais pobre, até chegar lá na frente e tá quebrado. Tá? Então, são coisas que correm em paralelo e não podem ser vistas da mesma maneira. Ok, obrigado. Aí vou para mais uma pergunta. Ainda temos algum tempo aí, pessoal. Se vocês quiserem ir mandando as suas perguntas, eu vou
Vou lendo aqui para vocês, tá? Vamos Tem lá. uma pergunta do Wander. Oi, eu acabei de fazer essa pergunta, Fefo. Um ponto aqui que está na moda, aqui estamos todo mundo ouvindo isso, comentando isso, que é a questão da previdência. Se a previdência é um fundo, por que não está como patrimônio financeiro? Isso também é uma outra grande tabu que a gente tem. Quando a gente fala em construção de patrimônio, são duas coisas que a gente tem que computar no patrimônio financeiro. Previdência é um conceito, não é um veículo. O conceito de previdência para a gente, inclusive, parecido com o conceito de patrimônio, ele é o mesmo conceito de um fundo de endowment. O conceito de patrimônio é ter uma base financeira capaz de me sustentar ou complementar minhas atividades no futuro. Então, eu coloco muitas vezes a previdência como um patrimônio familiar, porém, ele é investimento. Previdência, enquanto a gente coloca ele como patrimônio familiar, é porque quando eu vou fazer meu planejamento familiar, eu tenho que ver se eu tenho segurança na minha família, se eu tenho a sucessão bem feita e se lá na frente a minha família se sustenta. Tá? Então, o conceito é ter um endowment, é ter um fundo de endowment, digamos assim, que vai conseguir me sustentar a minha família. E isso tem que ser investimento, é patrimônio financeiro. Por quê? Porque através deste patrimônio, se eu colocar como imóveis, por exemplo, lá na frente eu posso não conseguir vender. Tá certo? Então, previdência é um conceito, não um veículo, e é um conceito de ter um patrimônio financeiro, capaz de me sustentar lá na frente. Legal. Deixa eu ver aqui se temos mais algumas perguntas. Tem mais umas aqui. Aí, agora você vai ter que fazer anotações aí, Fê, porque a pergunta tem alguns valores aí para poder explicar melhor. Se as receitas subiram mais do que as despesas, por exemplo, no ano 1 eu gastei 100 e ganhei 100, e no ano 2 eu gastei 110 e ganhei 115, por que eu não preservei ou aumentei o poder de compra do patrimônio? Boa, vamos lá. Primeiro, a resposta é não se sabe. Tá? Por quê? Até pegando o gancho da última pergunta lá, se eu preciso mudar o meu padrão de vida, readaptação do meu estilo de vida para sustentar a estratégia geral de aumento de patrimônio, a gente diz que, pelo conceito de previdência, de patrimônio, de preservação de patrimônio, é manter o padrão de vida e não diminuir o padrão de vida. Nesse caso aqui, que as minhas receitas subiram de 100 para 115 e as minhas despesas subiram de 100 para 110, vamos fazer aquela conta. Primeiro, eu acumulei patrimônio? Sim, as minhas receitas subiram mais do que as minhas despesas. Minhas receitas subiram 15%, mas eu perdi 10%. Isso quer dizer que eu preservei patrimônio? Não. Por quê? A outra pergunta é... Bom, desculpa. A resposta para primeiro é: o meu acúmulo de poupança subiu. Isso não quer dizer que eu preservei o poder de compra do meu patrimônio. Eu aumentei e preservei o poder de compra das minhas receitas, que subiram mais do que as minhas despesas, que foi o exemplo aqui ao contrário que a gente estava dando. Agora, para preservar patrimônio, eu tenho que não só construir, como fazer com que ele renda, ele valorize mais do que subir as minhas despesas. Então, no caso que as suas despesas aqui saíram de 100 para 110, se a rentabilidade do meu patrimônio, se a valorização do meu patrimônio líquida foi de 5, meu patrimônio perdeu 5%.
Por quê? Porque as minhas despesas subiram 5%. Do mesmo jeito que a gente fala lá, se o IPCA foi de 3,5 e meu patrimônio subiu 5, eu ganhei 1,45. No caso aí, minhas despesas subiram 10 e meu patrimônio subiu 5. Então eu perdi. Eu perdi poder de compra. Meu patrimônio não compra mais as mesmas coisas que ele comprava no ano passado. Apesar de eu ter conseguido melhorar e preservar o poder de compra das minhas receitas. Então, preservar o poder de compra da receita é uma coisa, preservar o poder de compra do patrimônio é outra. Tá? Então, sim, eu preservei e aumentei o meu poder de poupança, mas se meu patrimônio rendeu 5, não, eu perdi poder de compra do meu patrimônio. Legal, foi. Legal. Temos mais 2 perguntas aqui para a gente encerrar, para até não estendermos demais. Bom, uma delas no seu exemplo, onde a inflação pessoal muitas vezes é o dobro ou até mais do que a inflação oficial, como convencer os clientes de que eles têm que assumir riscos de longo prazo para remunerar seu capital? Quais as principais classes de ativo você considera na alocação de seus clientes nessa situação? Bom, primeiro, foi uma coisa difícil de eu conseguir mostrar para os clientes, mas é uma coisa simples. Por quê? Porque essa pergunta aqui sempre vinha à tona. Meus clientes, nossos clientes, o mercado, ele sempre acha que está preservando o poder de compra. Mas o sentimento do cliente, não. Então, o que eu preciso fazer para convencer o meu cliente que ele tem que assumir risco? Primeiro, legal, cliente, a partir do momento que a gente viu aqui que a variação do IPCA não é igual à variação das suas despesas recorrentes, você quer o quê? Você quer achar que está ganhando patrimônio e não está? Para mim, desculpa. Por isso que eu digo, tem que sair da caixa e voltar. Eu não tenho que pensar como o mercado. Eu tenho que pensar no meu cliente. Qual que é o objetivo do planejamento patrimonial, do planejamento financeiro? Principal é construir e preservar o poder de compra. Em cima do quê? Em cima da inflação do meu cliente. Não interessa se o IPCA foi de 3,5, o que interessa é que meu cliente precisa de mais dinheiro para consumir as mesmas coisas, para ele não se sentir mais pobre. Então, a partir do momento que o cliente entende que o plano de saúde subiu 18, que a escola subiu 15, e que, poxa vida, que adianta eu fazer tudo isso e achar que eu estou ganhando e estou perdendo? Então, gasta já. Queima o seu patrimônio hoje, porque você não vai ter a mesma coisa. Isso, se a gente jogar, pega 5% ao ano de diferença entre a inflação pessoal e a rentabilidade do patrimônio que você acha que é positiva, e eleva a 50, eleva a 20, eleva a 10. 5 elevado a 10 vai dar mais de 50%. Ou seja, daqui a 10 anos, ele vai conseguir comprar menos da metade do que ele compra hoje. Faz algum sentido para o cliente isso? Desculpa, não importa o quanto foi o IPCA, não importa quanto foi o CDI. Então, na realidade, o cliente não só tem agora que correr mais risco para buscar retorno mais alto, como ele sempre teve. É uma coisa que a sensação dos juros altos, ela sempre existiu. Isso é polêmico o que eu falo, mas o juro real versus a inflação do cliente nunca foi. Então, se a gente considera que a inflação pessoal ela é mais, às vezes, muitas vezes o dobro do que oficial, é simples. A partir do momento que você calcula isso para o seu cliente começa a enxergar. Então, meus clientes começavam a enxergar assim, a inflação sobe 5% ao ano. Pode considerar, não é isso não. No final de um ano a gente viu que era 20%. Então, a partir do momento que eu mostro isso para o meu cliente, que subiu 20, não 5, ele para e fala, poxa, o que eu tenho que fazer então? Eu vou quebrar? Você vai quebrar. Se continuar assim, você quebra. Se continuar assim, tudo que você guardou, você está perdendo o poder de compra. O que adianta você guardar?
E o que acontece? Você vai ter que jogar para a responsabilidade do seu orçamento, ou seja, você vai ter que subir as suas receitas muito acima para preservar o poder de compra do seu patrimônio. A culpa não é da sua, a culpa é da rentabilidade do seu patrimônio, não é do seu orçamento. E quais as principais classes de ativo para rentabilizar mais? Te garanto que CDI não é. CDI é juro real acima de IPCA. IPCA é inflação de 1 a 40 salários mínimos. Não condiz com as minhas despesas. No longo prazo pode ser parecido? Cara, é impressionante. Nunca bateu, e eu faço isso há muito tempo. Pode ter um nexo, pode ter uma tendência, mas não é a mesma coisa e nunca foi. Então eu tenho que buscar retorno mais alto. O que é retorno mais alto? É risco. Na minha opinião, saindo um pouco do contexto do que a gente está falando de informação pessoal, só existem duas maneiras de ganhar dinheiro: com o seu trabalho e com o trabalho dos outros. Então, trate de ganhar mais do que você gaste e invista em empresas. Né? Crédito, essas coisas, são despesas, são previsíveis. Você paga muito caro pela previsibilidade. Previsibilidade e liquidez custa muito caro. Agora, ações, vamos lá, em fundo de endowment, onde eles vão buscar isso? Em ações, em empresas, em private equity, venture capital, imobiliário, N outras coisas que a gente tem que buscar, mas a gente sempre tem que pensar, quanto maior o risco, maior a diversificação. Então, também não é só, a receita do bolo não é tão simples quanto parece, tá? Legal, Fefo. Vamos lá para a última pergunta, tem mais algumas aqui, mas até para não avançar muito no tempo, vou fazer a última pergunta, mas não se preocupem que as perguntas que chegaram, a gente vai coletar todas elas, vou passar para o Fefo e a gente vai encaminhar para vocês, tá? Bom, Fefo, qual seria a melhor metodologia para proteger a inflação pessoal? Projetar. Para projetar a inflação pessoal, sendo que durante o ano podemos ter variações nas despesas entre recorrentes e fluxo de caixa. Bom, a primeira resposta para isso, eu vou entrar num outro conceito que planejamento patrimonial, planejamento financeiro, seja lá como você quiser chamar isso, não é uma coisa de curto prazo. Não se pode nunca pensar no curto prazo. Então, sim, durante o ano você tem muito ruído. Muito ruído. Eu vou ficar mostrando isso para o cliente? Não. Não posso. Como é que eu faço? Eu tenho que calcular isso sempre. Então, eu tenho esse número na mão. Mas, por exemplo, para dar um exemplo de ruído, o cliente planejou pagar a escola todo mês e resolveu pagar à vista. Pô, tem um pico na inflação pessoal. Não, no final do ano isso vai equalizar. Então, a partir do momento que eu olho sempre o ano projetado, eu diminuo muito esse ruído. E outra coisa, durante o ano, a gente vai detectando alterações de padrão de vida. E eu vou descontando isso. Então, tem que ser feito um acompanhamento de orçamento. Aí eu vou entrar, então, num outro slide que eu não ia nem mostrar, mas planejamento patrimonial, eu não posso olhar só investimentos. Eu tenho que olhar o orçamento. E para eu conseguir fazer essa metodologia de projetar, eu tenho que olhar esse orçamento como um fluxo e separando durante o ano o que é recorrente e o que não é recorrente. É uma coisa bem complicada, mas que, à medida que a gente vai se acostumando com o conceito, se torna uma coisa muito mais fácil de falar para o cliente, né? Tem que ter ferramentas para fazer isso aqui. Eu tenho que acompanhar o orçamento do meu cliente. Eu tenho que identificar, eu tenho que estar sempre muito próximo do cliente.
não tem muito receita de bolo. A receita de bolo de planejamento patrimonial é o financial planner, o officer, seja lá como a gente chamar, ele tem que estar perto. É uma coisa subjetiva, não tão objetiva, tá? Detectar essas variações e ter que ir expurgando o que daquele aumento foi recorrente e o que foi fluxo de caixa. Porque o cliente muitas vezes não entende. Para ele é a mesma coisa. Ok, Fefo. Bom, pessoal aí que encaminhou as perguntas, obrigado. Infelizmente, a gente está com o tempo super estourado. Para quem chegou atrasado aí, esse evento deveria estar terminando aí às 7h40, mas muita gente chegou atrasada, então resolveu estender um pouco o tempo. Vamos lá. Próximo Britec Talks. Nós vamos falar aí no dia 12 de junho, a gente tem um evento aí às 10 da manhã, falando sobre risco de mercado e risco de liquidez. E voltamos com o FEFO no dia 17 de junho, às 19h. Mais uma vez, gostaria de receber o feedback de vocês, se esse horário das 19h, se vocês preferem às 19h ou às 10 horas. A gente está fazendo um evento às 10 e outras 19 para testar aí qual é o melhor horário. Mas no dia 17 a gente volta com o FEFO às 19 horas para falar sobre formas de planejamento patrimonial. Então, em nome da Britec, quero agradecer aí a presença de todos e a gente espera ver vocês aí nos próximos eventos. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.